Graça e paz, irmãos. Muito bom nós retornarmos aqui com a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Quero compartilhar nesta devocional o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, uma passagem bem conhecida e que nos traz exortações quanto ao nosso relacionamento com Deus. Isaías capítulo 6, vou ler e os irmãos acompanham atentamente até o verso de número 10. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ó Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque a Tua palavra está aqui mais uma vez. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que você ainda está aí pensando: até quando eu irei ficar nessa situação? Como é que vai ser agora o nosso trabalho? Muitos aí estão nessa luta, nesse impasse de questionamentos aí: vou trabalho, não trabalho? Eu creio que muitos ainda estão preocupados por causa desse vírus, outros muito mais preocupados com a questão da economia. Tudo legítimo, irmãos, porque de fato tudo traz consequências. E eu creio que diante dessa crise que estamos enfrentando, o que nós devemos olhar é não para as circunstâncias nesse momento, é olhar para o alto, é olhar para cima, é saber que Deus está no controle. E é isso mesmo que o texto está falando nesta oportunidade. Por quê? Porque havia também uma crise naquele momento com o povo de Israel. Eles estavam ali preocupados porque havia um rei que para eles naquele momento era um rei muito bom, que estava trazendo paz. E eu quero falar para você neste momento, a orar por todos que estão investidos de autoridade. Muitas vezes nós questionamos, criticamos e até mesmo julgamos as pessoas que estão no controle, que estão no governo, que são autoridades de Deus sobre nós. A minha pergunta é: você tem orado pela sua autoridade? Ou você tem usado expressões que são até mesmo agressivas de forma verbal? Você tem colocado o seu joelho e clamado ao Senhor por misericórdia pela sua nação? Eu acho que esse é o momento de você orar mais, colocar a sua vida diante do Senhor e buscar nele refúgio. Porque diante daquela luta, diante daquelas circunstâncias, Isaías tirou os olhos do alto. E ele pensou que não havia mais agora a solução para o problema de Israel. Quem irá assumir o governo? Quem estará trazendo paz a este governo? A própria Bíblia fala que nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade para que tenhamos vida tranquila e de paz. Então, neste momento que você está passando por essa crise, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor sabedoria para todas as autoridades do mundo afora, para que possamos ter momentos de paz ainda neste mundo caído. Até quando não sabemos, porque também a Bíblia nos ensina e nos exorta quanto aos últimos dias, que serão tempos difíceis.
Mas saiba de uma coisa: se você continuar olhando para as circunstâncias, para o mundo ao seu derredor, você vai ficar frustrado, abatido, ansioso, depressivo. É por isso que a Bíblia nos ensina, né? O profeta Isaías nos ensina agora neste momento, como o apóstolo Paulo também nos ensina, que se a nossa vida se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há muita infelicidade neste mundo porque as pessoas estão focadas neste mundo. Quando perdem, acontece o desemprego, quando acontecem estas crises, a última saída para muitos é o suicídio, porque parece que não há mais jeito, não há mais solução. Este é o caos, este é o problema. Mas eu quero falar para você neste momento que você está passando por dias difíceis. Na história, o povo de Israel também passou. E o Senhor orientou este povo a olhar para Ele. Naquele momento o Senhor estava trazendo também um juízo para o povo de Israel, porque Deus iria endurecer aquele coração. E dizendo que aqueles daquele tempo do profeta Isaías não seriam salvos, porque não houve conversão alguma naquele tempo do profeta Isaías. E a palavra de Deus não volta vazia, ela fará o que lhe apraz, ou ela salva ou ela condena. Eu quero que você atenta para esta verdade. Uma vez que a palavra de Deus está sendo falada e você está ouvindo esta palavra, ela tem um significado, ou ela vai salvar ou ela vai condenar. O meu desejo é que você possa ser alcançado por Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque quando Isaías é chamado por Deus naquele momento a olhar para o seu alto sublime trono, ele começa a contemplar o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Deus que está no controle. E quando Isaías se depara com essa situação, com esse Deus Santo, ele se vê também perdido, ele se vê insignificante, ele se vê pecador. Eu quero que você entenda a sua real significância neste mundo. Você é pecador. Quanto mais próximos de Deus, você vai entender essa verdade e vai se prostrar diante dele e confiar nele. Isaías compreendeu essa verdade porque o Senhor se revelou a ele. Nós temos um Deus que se revela, nós temos um Deus que se relaciona. De fato é um Deus que está no seu alto sublime trono, mas é um Deus também imanente, que se relaciona. É o Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que está perto, cuidando, fortalecendo, erguendo, sustentando. Irmão, você já parou para pensar que esse Deus Todo-Poderoso simplesmente ainda na sua total sabedoria, total poder, ele ainda se importa com você e comigo? Ele cuida dos seus, ao ponto desse cuidado tão grande, pelo fato de ele ter enviado Cristo Jesus ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando o profeta Isaías compreende esta verdade, ele se prostra. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus e reconhecer: Senhor, estou perdido, porque de fato eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E rogar ao Senhor para que possamos ser purificados pelo sangue de Cristo Jesus, porque somente Cristo pode te purificar, somente Cristo pode te lavar, porque foi o sangue dele vertido naquela cruz que nos trouxe redenção, que nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Então, se o dia em que você se deparar com um caos, com um problema, saiba: olha, eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas, e Ele está cuidando de mim. E o cuidado de Deus se estende até a eternidade. Isso que você precisa saber. O cuidado de Deus vai além deste mundo, vai no novo céu, na nova terra onde habita a justiça. E o cuidado de Deus é perene. Por isso, irmãos, quando Isaías compreende esta verdade, Deus se revela a ele e ele reconhece que, como pecador que é, agora ele se prontifica a anunciar. E Deus já havia dito que o povo não iria ouvir. E muitas vezes nós ficamos preocupados: olha, nós estamos pregando, estamos evangelizando, estamos discipulando, mas parece que não está acontecendo o resultado não é nosso, o resultado é de Deus.
O que Deus requer de nós é que sejamos fiéis na propagação do Evangelho. Que você seja um arauto, que você seja a boca do Senhor nessa terra. Que você possa transmitir as verdades do Senhor contidas nas Sagradas Letras. Somente a palavra. Você deve anunciar somente o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não é aquilo que vem da sua imaginação. Fale como profeta de Deus aquilo que Ele quer que você fale através da palavra. Então nós precisamos notificar ao mundo, às pessoas que estão ao nosso redor, é que Cristo vai voltar. E é necessário arrependimento. E o arrependimento é em vida, porque depois desta vida não há mais solução. Acabou. Enquanto você viver, Deus te dá a oportunidade para se arrepender dos seus maus desígnios. Então hoje, este é um tempo oportuno que Deus está te concedendo a graça de se aproximar dEle, de reconhecer a sua condição de pecador, e reconhecendo a sua condição de pecador, dizer: olha, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Queridos irmãos, nós precisamos de mais pessoas com um compromisso real com Deus, que esteja com os olhos voltados para o Deus eterno. Nós precisamos de pessoas que estejam compromissadas com a evangelização, com a propagação do Evangelho. O Evangelho é de graça, e ele é para todos que necessitam da graça e do conhecimento da verdade. Que neste momento você também possa se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos, como fizeste com o profeta Isaías. Senhor, eu preciso do teu perdão, me purifica dos meus pecados. Que hoje seja um tempo de renovação, que hoje seja um tempo de restauração na sua vida. Saiba de uma coisa, que diante dessas circunstâncias adversas que enfrentamos, é a hora de você ficar em paz e continuar clamando ao Senhor e rogando ao Senhor também: ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja o seu desejo, que seja o meu desejo, que seja o desejo daqueles que querem um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero deixar aqui sugerido aos nossos queridos irmãos, aqui em cima, onde vocês podem muito bem clicar, a nossa playlist de todas as nossas devocionais que nós temos aqui já transmitido ao seu coração, para que você possa acompanhar, para que você também possa compartilhar. Também você vai encontrar aqui no box abaixo as nossas informações, para que você possa continuar acessando o nosso canal. Espero em Deus que você continue sendo edificado, fortalecido. E o nosso propósito, sabe de uma coisa? Eu fico pensando, não estou com o propósito de assumir like ou dislike. Eu quero que as pessoas vejam. Então, quanto mais visualizações, mais pessoas terão a graça de ouvir o Evangelho do Senhor. Mais as pessoas terão a oportunidade também de reconhecer que existe um Deus que estava no controle de todas as coisas. Então, que você possa compartilhar este vídeo. Este é o meu desejo, para que você compartilhe este vídeo, outros vídeos, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus. Se irão converter, essa é a ação do Espírito Santo. Mas o nosso propósito é divulgar o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.